Olá amigos, meu nome é Cristiano, estou aqui para gravar a resolução de algumas questões de raciocínio lógico matemático voltadas, direcionadas para o próximo concurso do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, que está prestes a abrir edital. Veja bem, essas próximas questões que eu vou resolver aqui com vocês são questões da banca escolhida para realizar o próximo concurso. Então, preste muita atenção que essas questões, provavelmente, questões desse mesmo modelo irão cair na sua próxima prova. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: os responsáveis por uma campanha de doação de sangue observaram que o número de doadores aumentava a cada dia, segundo uma progressão geométrica de razão 3. Vou grifar aqui progressão geométrica, ou seja, é uma PG. E vou grifar também razão 3. Sabe-se que no primeiro dia de campanha foram recebidos 10 doadores e que a campanha durou 4 dias. Sendo assim, ao longo de toda a campanha foi recebido um total de... Vou marcar aqui total. Beleza. Para quem não se lembra, eu vou fazer aqui um pequeno resumo sobre o que é uma progressão geométrica, uma PG. Uma progressão geométrica é nada mais, nada menos que uma sequência de números, eu vou dizer aqui de forma bem simplista, né? É uma sequência de números em que o número posterior é sempre o resultado, a multiplicação do número anterior por uma razão. E nesta questão aqui em específico, nós temos a razão que é 3. E para nós montarmos a nossa progressão geométrica, é interessante a gente ter alguns elementos. Eu nem vou citar quais são esses elementos, todos esses elementos aqui na resolução dessa questão, porque não é necessário. A questão diz o seguinte, que no primeiro dia, isso aqui é muito importante, no primeiro dia foram 10 doadores. Então, o primeiro número da nossa sequência, da nossa PG, vai ser 10. E foi um total de 4 dias. A campanha durou 4 dias. Então, eu vou ter 4 elementos nessa PG. Eu disse que uma progressão geométrica é uma sequência de números em que o número posterior é o resultado do número anterior multiplicado pela razão. Bom, eu já sei que a razão dessa PG é 3. E eu já tenho o primeiro número dessa PG. Logo, para que eu possa descobrir os próximos números, basta multiplicar o primeiro pela sua respectiva razão. A razão é sempre a mesma em todos os números. Então, vou descobrir qual é o segundo número da minha PG. 10 vezes 3 dá 30. Como que eu faço para descobrir qual é o terceiro número? Continuo multiplicando pela mesma razão. 30 vezes 3 dá 90. Como que eu faço para descobrir o quarto número? 90 vezes 3, 270. Beleza? Isso aqui é uma progressão geométrica. Se eu quiser descobrir qual é o número anterior, é só fazer a divisão. Por exemplo, 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 dividido por 3 vai dar 10. 270 dividido por 3 vai dar 90. Fazendo esse passo inverso, a gente descobre qual é o número anterior. Beleza. Neste caso aqui, eu só fiz uma pequena explicação, mas não vai ser necessário. Nós já descobrimos quantos doadores tivemos em cada dia. A pergunta quer saber, ao longo de toda a campanha, foi recebido um total de... Prestem muita atenção. Muitas pessoas aqui se empolgam na hora, viu que no último dia deu 270 participantes e a pessoa se empolga na hora da prova e marca a letra B. Mas a pergunta, prestem muita atenção na pergunta, ó. Sendo assim, ao longo de toda a campanha foi recebido um total de... Ou seja, está querendo saber quantos participantes dessa campanha ao todo. Ou seja, no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, se eu somar tudo isso, quantos participantes deu? Então, vamos lá. 10 mais 30, 40.
40 mais 90, 130. 130 mais 270 é igual a 400. Logo, a resposta da nossa questão, a resposta correta é a letra D de dado. 400 doadores participaram desta campanha ao longo dos 4 dias. Beleza? Questão muito simples, é só ter atenção que a gente acerta ela também no dia da prova. Vamos à questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: ao comparar determinada moto a determinado carro, Augusto constatou que, para fazer o mesmo percurso, a moto gasta uma quantidade de combustível 1/3 menor que a quantidade gasta pelo carro. Sendo assim, se a moto percorre 30 km com 1 litro de combustível, o carro gastará... Beleza, aqui nós temos que fazer uma comparação entre o desempenho, entre o consumo de combustível de uma moto e um carro. A referência a questão já nos deu. A questão diz o seguinte, que a moto consome 1/3 a menos que o veículo, que o carro. Se ela consome 1/3 a menos, em relação ao que o carro efetivamente consome, ela consome, então, 2/3. Espera aí, por quê? Veja bem, ela não consome 1/3 do que o carro consome, ela consome 1/3 a menos. O consumo de combustível da moto é 1/3 menor. Por que eu coloquei aqui 2/3 é o consumo efetivo da moto? Porque nós estamos tratando aqui de um valor que foi dividido em 3 partes. Lembrando que esse valor que fica embaixo da nossa fração indica em quantas partes foi dividido um todo. Neste caso aqui, como ela gasta 1/3 a menos, significa que do valor que o carro gasta, ela gasta 2/3 em relação ao valor que o carro gasta. Mas eu não sei quanto que o carro gasta. Mas eu sei que 2/3 desse valor que o carro gasta, que eu vou chamar de x, ou seja, 2/3 de x, é igual a 1 litro. Beleza, eu peguei as informações que o enunciado me deu e transformei nessa equaçãozinha aqui. Por quê? 2/3 de x é igual a 1. Por quê? 2/3, que é o que a moto gasta, é 2/3 em relação ao que o carro gasta. 2/3 de x é igual a 1. X representa o consumo do veículo. X é o consumo do carro. Algumas pessoas podem perguntar, mas eu preciso desse 30 aqui, eu preciso fazer uma comparação? Se você quiser fazer um cálculo muito mais complexo e que gaste muito mais tempo, você precisa utilizar. Neste caso aqui, nós buscamos a maneira mais objetiva. Então, nós entendemos que o gasto efetivo da moto é 2/3 do gasto do carro, ou seja, 2/3 de x. O gasto do carro chama-se x. Então, 2/3 de x é igual a 1. Então, quanto que o carro gasta? Vamos resolver. Esse 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, fica assim, ó. 2x é igual a 1 vezes 3. Esse 3 aqui é esse que estava dividindo aqui, passou multiplicando. Vou isolar o x. Esse 2 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. X é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é igual a 1,5. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, a resposta correta desta questão é a letra E. Letra E é a resposta correta desta questão. Beleza? Vamos à próxima questão. A questão de número 3 diz o seguinte. Para uma festa, deseja-se preparar um número de pratos salgados e um número de pratos doces. Salgados e doces. De forma que a razão entre eles seja... Opa! Faltou aqui colocar a razão entre eles. A razão entre esses salgados e doces é 3
sobre 2. Foi apenas um erro aqui de digitação. Então, a razão entre salgados e doces é 3 sobre 2. Assim, se forem preparados 210 pratos doces, para que a razão seja mantida, deve-se preparar uma quantidade de pratos salgados igual a... Beleza, vamos lá. Primeira coisa, só para a gente aqui acompanhar. Vamos ter salgados em primeiro lugar e doces. Na sequência, ó, salgado vai estar ligado a esse 3. Vou fazer de forma bem simplista. Salgados vai estar ligado a esse 3 e o doce vai estar ligado a esse 2. Ou seja, salgado está para doce, assim como 2 está para 3. Beleza. A questão disse que foram preparados 210 pratos doces. Se a gente quer manter essa proporção 2 para 3, quantos pratos salgados nós temos que preparar? Simples, vamos resolver. Ó. 2 para 3 igual a x sobre 210. Por que x sobre 210? Ó, doce, esse 2 está ligado ao doce e foram preparados 210 pratos doces. Esse 3 está ligado ao salgado e eu não sei quantos salgados têm que ser preparados para manter a proporção com esse 210. Então, nós vamos resolver agora. Vou multiplicar cruzado, multiplico aqui cruzado e vamos ver como é que dá. 2 vezes x vai dar 2x. 3 vezes 210 vai ser 630. Vou isolar o x. Se 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 630 dividido por 2. Logo, x é igual a 315. Ou seja, se forem preparados 210 pratos doces, para que a razão seja mantida, 3 para 2, deve-se preparar uma quantidade de pratos salgados igual a 315. Então, a nossa resposta é a letra B de bola. Beleza? É isso aí, pessoal. Mantenham-se firmes nos estudos. Eu vou postar novos vídeos. Nós vamos ter curso preparatório online e muitas novidades. É isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo.